Fala, DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e hoje é dia de treta. Hoje é dia de conflito, mas não do jeito que você pode estar imaginando aí. Você vai aprender hoje o que é um conflito dentro do Git e você vai aprender como resolver quando o conflito acontece e, de preferência, algumas estratégias para tentar evitar que os conflitos aconteçam, pois, assim como na vida que a gente tem conflito aí a resolver, também não é bacana resolver conflito dentro do Git, mas, de vez em quando, assim como nos outros casos, não tem como escapar, a gente precisa resolver os conflitos. E essa é uma habilidade fundamental para você que quer entrar na área de programação. Então, bora pra vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, antes de começar a aula, eu preciso te explicar o que é um conflito. Um conflito acontece quando você altera a mesma linha de um arquivo em momentos distintos dentro do seu Git. Isso pode acontecer por diversas razões. Por exemplo, você está trabalhando dentro do seu projeto do seu próprio repositório, mas você tem um computador, um notebook e também um desktop. Então, existem aí 2 projetos de Git locais mexendo num projeto de software ao mesmo tempo. E a outra razão é quando você está trabalhando numa empresa com outros colegas de trabalho. Então, todo mundo vai estar mexendo na mesma base de código. E quando isso acontece, existe o risco de acontecer conflito. Ou seja, 2 pessoas diferentes também mexendo na mesma linha de um arquivo. Então, para simular isso aqui, nós vamos fazer os 2 próximos passos da construção da página do Enzo Pascal. O passo 5, cuja task tem um ID de número 9, e o passo 6, cuja task tem um ID de número 10. E aí eu vou simular que 2 desenvolvedores diferentes começaram a trabalhar no mesmo tempo. Então, vamos aqui para o nosso projeto do GitHub. O que acontece aí quando as pessoas vão começar a trabalhar? Seguindo o processo de feature branch que a gente tem visto aqui repetidamente durante essa trilha, porque tem que entrar aí no sangue, você tem que saber fazer isso no dia a dia, o que acontece? Você vai criar a branch com o número da respectiva task. Então vamos lá, deixa eu até tirar aqui a parte da branch para isso ficar um pouquinho mais visível, deixa eu tirar aqui para pelo menos o terminal ficar um pouquinho mais para cima aqui da tela. Então, aqui embaixo comigo. Vamos lá, primeira coisa, Git branch 9, Git branch 10, que vai ser a pendência respectiva ao passo número 6. Branch criada, rodo aqui o Git branch para ver, beleza, tá criado aqui a branch a partir da minha main no ponto em que ela está agora. Então, para te ajudar inclusive a visualizar, eu vou entrar aqui no projeto, ó, vou vir aqui em Insights, e aí eu vou vir aqui, olha, em Network, que me mostra a linha do tempo do Git. Eu tenho a minha branch remota main, que está aqui, ou seja, quando eu criei essa branch, eu estou partindo, ó, desta cabeça da minha branch main aqui, que era a parte de implementação de CSS para alinhamento de textos. Então, eu acabei de partir daqui para criar a minha branch de número 10. E aí, de maneira paralela, a gente vai fazer o que aqui? Alguém vai começar a trabalhar na branch 9. Então, vou aqui, ó, git checkout, que é outra forma de já criar uma branch e já fazer o checkout para uma branch.
que eu vou criar a branch 9. Então, eu faço isso aqui, git branch para confirmar. Olha lá, eu tenho a main, eu tenho a 10 e eu tenho a branch 9 que eu estou trabalhando neste momento aqui. Ou seja, visualmente, ambas branches partiram deste mesmo commit aqui da minha main neste momento. Então agora, essas duas pessoas, o Renzo número 9 e o Renzo número 10, vão simular que estão trabalhando ali em paralelo. Então primeiro vai ser o Renzo de número 9, vamos abrir aqui a issue para garantir, ó, issue de número 9, criar o passo 5 com tamanho e posicionamento. Então eu vou fazer o seguinte aqui para fazer essa alteração. Vamos aqui no nosso projeto, já vou inclusive, ó, corrigir um errinho aqui nessa linha 24, para a gente ver como é que o Git vai lidar com essas mudanças, ó. Tinha aqui 2 espaços, eu estou corrigindo aqui, ó, tirando um espaço na linha 24, vai ser uma alteração que a gente fez. E assim como nas aulas anteriores, eu vou incluir a seção ali de número 5 com a aula que vai ensinar como inserir e centralizar imagens. Coloquei até o link para essa aula se você não conferiu a construção da página do Enzo Pascal. Então, coloquei aqui no README essa parte. Agora falta mexer no código. Para isso, eu vou pegar o código onde a gente já tinha feito essas mudanças aqui, lá no projeto. É o código do passo número 5 do Enzo Pascal. Então, eu vou abrir aqui o CSS, copiar tudo aqui para o meu arquivo CSS do meu projeto original e também lá do mesmo projeto que a gente tinha com a implementação do passo 5, vou fazer o mesmo para o HTML. Deixa eu já salvar aqui o meu CSS, deixa eu selecionar tudo aqui do meu HTML, colo tudo aqui e sempre lembrando só de corrigir aqui a referência para o CSS, que sempre é aqui para o meu Enzo Pascal, a gente não precisa mais dos números porque o Git resolve o histórico para a gente. Bom, feita aqui essas alterações, vamos conferir a mudança que aconteceu aqui, olha, antes da gente enviar, o que é uma boa prática, veja se o que você implementou está funcionando. Então, quando eu venho aqui, qual é o problema? Eu não copiei a imagem. Veja como é bom você conferir se a implementação que você fez está realmente funcionando. Então, tá faltando só copiar a imagem, vamos fazer isso aqui, ó. Então, vou copiar aqui a minha imagem para cá, para dentro do meu projeto. Maravilha, tá aqui. Vamos ver agora se a minha funcionalidade, olha lá, tá funcionando, tá bonitão, tá com a minha imagem. Então, essa era a efetiva mudança que a gente queria fazer. O que a gente faz agora? Terminei de fazer, git status para saber o que mudou. Olha lá, maravilha, eu mudei os arquivos readme, CSS e o HTML e também adicionei aqui a minha imagem. Então tá tudo certinho, vou dar um git add ponto porque são todos esses arquivos mesmos que eu quero criar. Vou utilizar o git commit para tirar uma foto deste momento aqui, onde eu vou inserir o que eu fiz, né? Adicionada imagem centralizada. Passo 5 do Enzo Pascal. E aí, já vou aqui colocar aquela minha mensagem, né, para fechar a pendência de número 9. Lembrando aqui que foi a branch que eu criei. Então, nesse momento, vou salvar, commit feito. Vou fazer o quê? Git push para enviar para o meu repositório remoto. Ele me dá o código para eu conectar minha branch local de número 9 com a branch remota que ele vai criar de número 9. Maravilha, enviou lá para o meu repositório, a gente vai criar o pull request aqui como a gente vem fazendo normalmente. Só que o que acontece? Eu vou criar esse pull request, mas eu vou simular o trabalho em paralelo. Ou seja, tudo isso que eu fiz aqui agora, o Renzo número 9, respectiva a essa issue de número 9, vai ter o outro desenvolvedor, pode ser aí o Dev Juninho, que está fazendo a pendência de número 10. Ou seja, lá no computador do Juninho, ele vai estar trabalhando na branch 10. Então eu vou dar um git checkout na branch de número 10. Então olha lá, a gente volta para o passo anterior, ou seja, eu estou passando, ó, estou partindo do passo 4. De novo, eu vou voltar aqui no meu Network Graph para a gente entender o que está acontecendo nesse momento. Olha aqui que legal.
Eu mandei agora essa minha branch remota de número 9 e ela está partindo aqui do mesmo ponto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a mudança de número 10. Para fazer essa mudança aqui de número 10 e você entender o que é efetivamente um conflito, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no meu projeto e eu vou alterar só uma mesma linha que também foi alterada, só para a gente ver o que acontece. Ou seja, o título da nova linha que a gente vai colocar é o título que, em vez do passo 4, vai ser o passo 6, porque é a implementação que aqui o Dev Juninho está fazendo. Então eu vou só alterar esse 4 para 6. E aí, eu não vou mexer ainda no HTML e CSS, porque eu quero que você só entenda como os conflitos funcionam nesse momento em uma pequena linha. A única coisa que eu vou fazer, e eu já deixei aqui preparado, é no meu README adicionar o código respectivo ao passo 6 e não ao passo 5 que a gente tinha, para a gente entender como é que eu vou resolver esses conflitos aqui depois. Então veja, eu fiz duas mudanças. Na realidade, eu só alterei o título no meu HTML e acrescentei o texto respectivo à aula 6, que no caso aqui era a parte de cores, onde a gente colocou o background color, tá? Então a mudança em si ainda não está completamente feita, mas é algo que poderia acontecer. O Dev Juninho começa a trabalhar isso, chega o fim do dia, ele ainda precisa fazer mais código, mas ele fala, ah não, vou salvar aqui meu código, já vou criar um PR e vou mandar lá para o meu repositório remoto para não correr o risco de perder o meu trabalho. Então, quais são as etapas? O Dev Juninho vai chegar lá, vai conferir o que ele mudou com o Git Status, deixa eu aumentar aqui um pouco o terminal, e agora a gente não precisa mais ter acesso ali ao lado. Git Status, o que está acontecendo? Os dois arquivos que o Dev Juninho modificou aqui, eu modifiquei, aí eu vou rodar o git add ponto, aí começa a ser repetitivo, né? Git commit para poder commitar e tirar uma foto. Eu já vou colocar o título que vai ficar no final quando a gente terminar essa funcionalidade, ou seja, acrescentada cor de fundo à página do Enzo Pascal. Posso até colocar aqui se quiser, ó, passo 5 na verdade 6 do projeto, né? Olha aí eu confundindo. E vou fechar a pendência de número 10, porque é o número da task que estava aberta lá no meu GitHub. O que eu faço? Vou salvar saindo aqui do Vim, vou dar um git push, ele vai me dar a informação para conectar essa minha branch local de número 10 com a branch remota número 10 que ele vai criar. E agora começa então a parte do desenvolvimento paralelo. Vamos dar uma olhada aqui já no nosso repositório. Eu vou vir até aqui na parte de insights para a gente entender visualmente. Ó. Vou dar um refresh. Olha lá, justamente, ó, eu tenho duas implementações que estão aqui, a 9 e a 10. Posso até criar já o pull request também para número 10, para colocar elas ao mesmo tempo aqui, disputando efetivamente, para ver quem é que vai entrar primeiro aqui, né? Se tivesse uma primeiro, ela entraria primeiro. Então, estamos neste momento aqui, tá? 2 pull requests criados neste momento. Bom, mas aí o que acontece? O Dev Juninho foi embora, não terminou ainda a implementação dele, só que alguém vem aqui e fala, olha, já tem aqui o pull request aberto, já está completo, que maravilha, isso aqui está funcionando, olha que bacana. Então, vou dar um rebase and merge. O que isso aqui vai fazer neste momento? Quando eu dei o rebase and merge, este commit vai entrar no histórico da minha main. Vamos voltar aqui para o meu Network Graph para a gente poder ver. Ah, na verdade eu saí da página, né? Tem problema. Adicionei aqui, vamos voltar aqui, ó. Insights, Network, e olha lá o que aconteceu. Ele apagou a minha branch de número 9, foi uma automação que a gente já fez em aula anterior, e acrescentou aquele commit aqui na main. Então veja que agora eu estou partindo na minha branch 10 de um commit anterior no meu histórico. E quando não tem conflito, ou seja, ninguém mexeu no mesmo arquivo, não tem problema nenhum. Só que, justamente o motivo dessa aula, o problema é quando a mesma linha de um arquivo foi editada ao mesmo tempo. Então, neste momento, o Dev Juninho voltou a trabalhar. E, em vez de continuar fazendo o código, ele vai fazer uma boa prática que eu vou até comentar com você e vou detalhar mais depois o porquê. Que é o quê? Como o Dev Juninho deixou salvo o trabalho dele e ele pretende continuar agora, ele sabe que existe o risco de ter conflito.
Então, uma das boas práticas é você sempre atualizar a sua branch main e fazer um respectivo merge aqui localmente para sempre estar com o seu código atualizado. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer aqui o git pull, que vai buscar qualquer tipo de mudança que tenha acontecido. Lembrando que o git pull fez o git fetch. Então, ele está falando aqui, olha só, a main foi atualizada. Então, o que eu vou fazer aqui agora? A branch 9 já foi implementada, então já posso até jogar aqui o git branch -d com a branch número 9, por quê? Porque isso aqui terminou o projeto, né? E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu tô na branch 10, lembrando lá, ó, git status. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou rodar o comando git rebase, que é dessa minha branch 10, nessa minha branch local main, que foi atualizada com aquele commit. Quando eu fizer isso, veja que não aconteceu nada, por quê? Porque na realidade ele buscou, eu ainda não atualizei a minha branch local main. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Git checkout para ir para a minha main. Git checkout main para ir para a minha main. Olha lá, vou dar o git pull para atualizar. Agora a minha branch local foi atualizada com o passo 5. Maravilha. Vou voltar agora para minha branch 10 com git checkout 10. E aí sim vou rodar o rebase efetivamente, cadê, ó? Na minha main. Olha só o que vai acontecer agora. Ele me diz aqui, olha, você precisa resolver conflitos, pois alguma coisa de errado aconteceu. Então, como é que o Git é inteligente para saber, olha, você tentou mexer no mesmo lugar, dos mesmos arquivos, no caso aqui, tanto no README quanto lá no meu HTML. Então, o seu próprio VS Code, ele já mostra isso. Veja que quando eu rodei o comando, o VS Code já reagiu e deixou aqui até os arquivos em vermelho, me mostrando qual é o formato. Olha só, eu vou te mostrar aqui em cima, ó, ficou vermelho, e olha só qual é o formato que ele colocou esse meu arquivo. Ele colocou isso aqui, olha, lá da cabeça da atualização que foi feita no meu arquivo README, tem esse passo 5 aqui. Só que na mesma linha, você também colocou esse passo 6. Então é esse tipo de problema que a gente precisa resolver, tá? Uma das formas de resolver é você entender o que está acontecendo. Olha, essa é a mudança que está vindo da minha main. E esta é a mudança que está vindo da 6. Então, realmente, o Git não vai ter mágica, tá? Precisa realmente de um ser humano que entenda a razão do conflito e por isso que é chatinho de resolver, porque a gente precisa entender. Esse caso aqui tá simples, por quê? No caso que tá aqui, o que eu quero é manter as duas seções. Inclusive, tem esse botão aqui do VS Code, que ó, Resolving Merge Editor. Quando eu clico nisso aqui, olha, ele me mostra, inclusive, um editor, que é o quê? Olha, ele tá me falando, ele tá me mostrando aqui 3 interfaces, tá? Isso aqui é o seguinte, ó, veja, ele tá aqui embaixo, tá ruim até de ver, deixa eu melhorar aqui. Pode tirar eu aqui da tela agora, o editor, para ficar mais claro aqui o que acontece nesses editores de arquivos. Deixa eu até diminuir aqui, talvez, um pouquinho o tamanho para a gente entender. Ele está me mostrando, na realidade, 3 versões para este arquivo. A primeira é essa daqui, ó, que está vindo lá do meu origin main, ou seja, a implementação do passo 5. Já aqui, ele está me mostrando o que eu fiz, ou seja, eu implementei a parte do passo 6. E aqui abaixo, ele está me dando uma opção do que eu posso fazer, que seria manter as 2 linhas. Então você pode utilizar esse tipo de editor aqui, que é para você resolver, onde ele sempre vai te dar essa versão. O que está vindo do seu repositório remoto, o que você alterou e um resultado que ele tentou achar que era o correto, mas nem sempre é o correto. Às vezes você precisa editar essa parte aqui de baixo, tá? Então, esta é uma forma, através do VS Code, de você resolver conflito. Nesse caso aqui, a sugestão dele foi realmente muito boa, sabe? Que foi, ele já fez o que eu estava esperando. No máximo aqui, ó, eu vou tirar uma linha aqui entre a aula do passo 5 e o passo 6, porque ninguém ficou aqui colocando várias linhas entre as seções. A única diferença do que eu fiz. E aí eu vou clicar aqui, olha, em Complete Merge. E ele tá me falando que ainda tem algum conflito. Na verdade, vamos dar uma olhada aqui então. Vou cancelar, maravilha, me evitou de fazer alguma besteira. Vamos ver o que mais ele tem de conflito aqui que ele tá me mostrando. Então ele me evitou de fazer uma besteira. Eu vou clicar aqui, olha, em um conflito remanescente.
que é o quê? Só essa parte aqui, na verdade, de linha. Então, essa linha aqui de pular linha, deixa eu tirar isso daí, pronto, tá resolvido. Finalmente vou clicar em Complete um Merge de novo, completei, resolvi o conflito. Veja que ainda tem um problema no arquivo Enzo Pascal, que a gente ainda não resolveu. E o que acontece? Olha, se eu digitar aqui git status, veja que ele ainda está me falando, olha só, você resolveu um conflito, ele está modificado aqui, mas você ainda não resolveu o do Enzo Pascal. Então eu vou entrar aqui no HTML, que era aquele caso em que eu mudei o título. E realmente, neste caso aqui, eu não quero as duas linhas. Eu preciso realmente resolver. Eu posso entrar aqui no Resolve Editor, ou eu posso resolver manualmente, principalmente para esses casos mais simples em que eu sei qual é a resposta. Mas veja que aquela solução que ele tentou colocar duas linhas para o readme anterior não serve para cá. Qual que é a solução dada por um ser humano? Se este é o passo 6, efetivamente eu vou mudar o título para que seja o passo 6, e eu posso corrigir isso manualmente. Como? Vou apagar essa linha que está aqui com o Shift Delete, vou apagar essa aqui e essa aqui. Então, o que tem que ficar é isto aqui no fim do dia. Então, resolvi o conflito, ó, nem precisei entrar no editor porque esse era simples. Vou dar um Resolve em Merge Editor. Vou rodar meu git status lá agora para entender. E aí ele entende que eu ainda não resolvi este conflito aqui. Então, o que ele está falando? Olha só, para marcar que eu resolvi este elemento aqui, eu vou fazer o quê? Ó? Git add ponto, porque esse daqui já está resolvido. Então, git add ponto, o que ele vai fazer? Ele já sabe que o conflito foi resolvido. Uma vez que eu tenha resolvido todos os conflitos, olha como a linha de código do Git é simplesmente sensacional. Ele está falando aqui para mim, olha só, você atualmente está tentando fazer um rebase, e ele não fez porque tinha os conflitos. Aí ele está falando, olha, se você consertou todos os conflitos, rode o comando git rebase continuing. Então, neste momento aqui, eu vou finalizar, terminei todos os meus conflitos, vou rodar o comando git rebase --continuing, enter, que maravilha, ele aplicou a minha mudança. Agora eu tenho que mandar a minha mudança lá para o meu GitHub. Só que tem um porém. Deixa eu voltar aqui no meu network. Lembre-se que a branch de número 10 saiu deste commit aqui. Quando eu fiz todo esse rebase e resolvi os conflitos, esta branch que partia deste commit vai passar a partir deste daqui. Isso significa uma mudança no histórico. E essa é uma operação perigosa, principalmente se você fizer numa branch que é compartilhada com outras pessoas. Como no caso aqui a gente está na branch 10, que é a branch do Juninho, a gente pode forçar essa mudança do histórico que a gente fez localmente para essa branch remota. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Posso até tentar fazer primeiro via o caminho comum para você ver que vai dar errado. Então, quando eu tentar fazer o git push aqui, vamos ver o que vai acontecer, olha. Ele tá falando, ó, não vai rolar aí porque tem diferença, né? Você apagou o histórico. Então, o Git te protege de fazer besteira. Então, o que eu vou fazer aqui, na realidade, é o git push com o "-f", que é o forçar, porque eu tenho completa consciência do que eu tô fazendo. Então, deixa com o pai que o pai garante aqui. Vou fazer isso, o que ele vai fazer? Vai enviar e desfazer aquele commit que tá lá na minha página remota. Então, eu vou pegar agora aqui no meu network graph. Perceba o que vai acontecer aqui com a minha branch 10. Olha lá que maravilha, agora ela está partindo do último commit. Então é assim que você resolve os conflitos. O Dev Juninho resolveu o conflito aqui atual, agora ele precisa só terminar a implementação da página. Só relembrando aqui, a gente ainda não fez a implementação do HTML que a gente prometeu, né? Então eu ainda mudei o título para o passo 6, mas eu só estou com a imagem. Não tenho a alteração de cor de fundo, que é o passo 6 aqui. Então, vamos fazer a implementação. O Dev Juninho já fez esse commit aí. O que ele vai fazer agora? Vai abrir aqui no projeto antigo o CSS respectivo ao passo 6. Vai copiar para o CSS do nosso projeto atual. Já salvo aqui. Vou pegar o projeto número 6, o HTML, copiar todo o código, então Ctrl A, Ctrl C, venho aqui para a minha página aqui de projeto, acesso HTML, substituo tudo, salvo a minha página,
verifico se está funcionando o que eu esperava para o passo 6 e, pumba, não funcionou. Maravilha que eu vim verificar. É o quê? Esqueci de aplicar o CSS no arquivo correto. Por isso que eu gosto sempre de fazer isso. Faço no meu dia a dia e faço aqui durante a aula. Salvo o meu CSS, volto para minha página, vejo se ela ficou como deveria, tem a imagem, tem a seção aqui verdinha. Então, nesse momento está funcional. O que a gente vai fazer? Git status para entender o que mudou. Foram realmente esses dois arquivos. Git add ponto. E agora eu vou utilizar o que a gente já fez antes. Este é um passo só. Eu não quero manter este passo que não tinha as mudanças no CSS e no HTML dentro do histórico quando eu fizer o pull request. Então eu vou utilizar a opção git commit amend, que vai fazer o quê? Vai desfazer o commit anterior e colocar este daqui no lugar com todas as mudanças. Quando eu faço isso, ele já me abre aqui a interface com a mensagem do commit anterior, que é exatamente a que eu queria. Vou só até editar aqui no projeto de construção da página do designer. Então, fiz isso, alterei até a mensagem, maravilha que eu posso. Vou salvar aqui e, de novo, o git commit amend altera o histórico. Isso significa que eu vou ter que fazer um git push "-f", porque eu alterei o histórico. Então, quando eu faço isso, mando as minhas mudanças para o servidor e aí vamos olhar aqui o graph. Olha lá, eu estou aqui nesse commit que começa com esse 2DA. Quando eu der o refresh, ele continua saindo do mesmo commit lá em cima, mas agora o ID está diferente. Olha lá, C974. Tá lá, C974. Então, agora tá bacana. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Só para finalizar. Agora é o processão de 100, tá? Eu vou para minha branch main aqui. Então, git checkout main. Lembrando que aqui foi o passo 5. Então, o que eu vou fazer? Lembre-se que tem o git tag, onde a gente veio criando as tags para cada um dos passos. Então, eu vou colocar aqui, ó, git tag passo 5, para já marcar esse ponto da minha main local, porque a gente ainda não colocou o passo 6. Então, marquei a minha main local, maravilha. Vou agora pegar lá no meu pull request. Eu posso fazer agora esse rebase, porque eu resolvi todos os conflitos. Inclusive, eu devia ter entrado aqui antes. Se eu tivesse entrado quando eu tinha conflito, esse botãozinho aqui ia estar cinza, falando, olha, você não vai conseguir fazer isso aí, você primeiro precisa resolver os conflitos. Então, eu vou dar o rebase e merge. Quando eu faço isso, relembrando lá do meu network, agora todas as mudanças estão na minha main. Olha lá, tanto o passo 5 quanto o passo 6. Maravilha. O que vamos fazer aqui em nosso projeto? Venho para cá, git pull para atualizar a minha branch main. Então, maravilha, minha branch main atualizada. Git branch para a gente ver o que tem lá. Branch de número 10 acabou de entrar as mudanças dela, então já posso apagar. Git branch -d10, apago a minha branch 10. Só tem a main. Para finalizar, git tag que a gente já tinha utilizado aqui, colocando a tag do passo 6 e git push --tags, tudo isso comando que a gente já viu nas aulas anteriores, por isso que tá rapidinho aqui, tá? Lembrando aqui só, eu tenho então as 4 tags que estavam antes, fazendo aqui o git push com as tags, ele vai enviar essas tags e aí eu tenho as referências para essas mudanças dentro do meu histórico aqui. E justamente depois eu vou mostrar para vocês a navegação nesse histórico quando a gente finalizar essa parte do Git, o que já deve acontecer na próxima aula. Mas voltemos aqui, olha lá as tags, 6 tags aqui presentes. Então, DevPro, em termos de código, é isso que eu tinha para te mostrar nessa aula, mas eu também te prometi as estratégias para você conseguir minimizar o risco desses conflitos. Você deve ter percebido que é chatinho de resolver no seu dia a dia. Então, quais são as estratégias? Então, a primeira estratégia é sempre manter a sua branch main local atualizada com a branch remota, rodando lá o comando git pull e sempre se preocupando em fazer o rebase do código que você está fazendo no momento
com relação a essa branch. Assim você corre menos risco de ficar desatualizado. Quanto mais desatualizado você ficar, quanto mais demorar para você fazer o git pull e atualizar a sua branch main, maior o risco de você ter que resolver um conflito. Estratégia número 2, conectada a essa aqui. Procure fazer a entrega mais curta possível. Então, se fosse possível entregar ali só a mudança do título, a gente poderia ter feito isso, só a mudança do título. Porque quanto mais curto for a sua entrega, menor a área de superfície, menor a chance de dar conflito, porque você está mexendo em menos código, e também menor a chance de você ficar muito tempo desatualizado com a branch main, porque você consegue entregar mais rápido. Então, a boa prática, entregas curtinhas. Terceira estratégia é decidir e fazer a gestão do time de forma que você coloque as pessoas trabalhando em porções diferentes do seu projeto. Porque se as pessoas mexerem sempre em arquivos diferentes, não vai haver conflito. Óbvio que isso vai depender mais do seu gestor, mas ele, como uma pessoa experiente, ele vai procurar fazer isso. Não é sempre possível, essas estratégias não garantem 100% que não vai haver conflito, mas elas buscam minimizar a chance dele acontecer. Compartilhadas essas 3 estratégias, vamos fazer aqui o resumo da aula da parte do código. Então, número 1, você aprendeu o que é um conflito. Basicamente, quando a mesma linha de um mesmo arquivo está tentando ser alterada ao mesmo tempo. Número 2, você aprendeu a visualizar o conflito e resolver também no VS Code, que te mostrou aquela interface com a mudança que já foi feita na sua main, a mudança que você está fazendo atualmente e uma terceira tela que te mostra uma tentativa de resolução desse conflito. Um detalhe que você tem que validar, nem sempre esse resolutor de conflito vai colocar a resposta certa. E por fim, você aprendeu aí as 3 estratégias que eu acabei de falar sobre como evitar os conflitos. Então é isso, DevPro. Te vejo na próxima aula.